Ela tem um marido que todas gostariam de ter. Homem bom demais. Ele bebe muito, é verdade, e bate nela. Minha família é uma família nordestina, é uma família que veio para Minas Gerais, primeiro com as irmãs do meu pai, depois a família da minha mãe, e a família da minha mãe veio toda com a minha avó, e a gente veio para cá. E a nossa família se formou, né? A família do Agenor Lino dos Santos, mais a Valdete Moraes. Então nós somos 5 irmãos. Rony Clay Moraes dos Santos, Ronivaldo Moraes dos Santos, Ronégia Moraes dos Santos, Ronairo Moraes dos Santos e Rodinéia Moraes dos Santos. Não tem muita paciência com os meninos. Quando chega em casa bêbado, os meninos até escondem. É que ele bate neles por motivo nenhum. Ficam com medo. O meu pai, ele esperava na segunda gravidez da minha mãe que fosse uma menina. Ele até comprou uma boneca para isso. Só que eu vi. E a primeira frase que eu ouvi do meu pai foi: só nasce homem nessa família. E ali já nasceu uma relação de ódio entre eu e meu pai. Por que Ron? Porque o nome dele é Agenor. E ele colocou R-O-N na inicial de todos os filhos. Do meu pai tinha uma possessividade muito grande pelos seus filhos. A gente não dava certo, a gente se odiava. Eu era uma criança que tinha que me armar sempre para atacar aquele homem gigantesco. E ele tem um ciúme dela. Homem bom ele é. Não sei por que ele tem ciúme, pois ela anda meio desleixada. Acho que é falta de tempo. Com tanta criança, não sobra tempo para cuidar dela mesma. O cabelo sem corte, sem tinta, quase sem pente. A pele ressecada. Tem ainda os olhos da menina que um dia disse o sim a ele, sabendo o que a esperava. Pois afinal, pensava, todo homem é assim. Seu pai, seu irmão, seu homem, seu filho. Minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova e o meu irmãozinho mais novo, o Ronairo, meu pai saiu para comprar um bico para ele. E saiu e na volta, meu pai foi com a faca na cintura e meu pai volta com aquela faca toda ensanguentada. Eu me lembro dele da minha mãe abrir a porta da sala e meu pai com a faca, o sangue pingando no chão, e ali a cena de horror. Meu pai fugindo da polícia, depois meu pai preso, a gente ter que ir todo domingo visitar o meu pai e eu vi aquele horror das cadeias onde tinha o buraco de cachorro, onde os presos que chegavam eram colocados lá, e lá eles não tinham dignidade nenhuma. Então, tipo, 2 anos e 4 meses dentro da cadeia. Um menino, 3 meninos grandinhos, 3 grandinhos e 2 pequenos. Um pequeno no braço com 8 meses e uma barriga. Depende de cesta dos outros, de leite dos outros, que eu dependia de conferência que dava leite. Me ajudava, via de ajuda dos outros, porque até conseguir aprovar que ele trabalhou de carteira assinada, que esse tempo ele não estava trabalhando, o INSS não podia liberar o dinheiro. Fui no INSS, comprovou aonde que ele trabalhou fichado, tinha pego os comprovantes e levei no INSS que eu conseguia a pensão. Mas a pensão naquele tempo de INSS é uma miséria. Então meu pai comete esse assassinato e eu tive que largar a minha infância, largar a minha adolescência e ajudar a cuidar dos meus irmãos mais novos, né? A Rodinéia e o Ronairo, vendendo picolé, capinando lote, vendendo doce. Minha mãe fazia doce e a gente vendia. E a escola era um local que eu queria que me acolhesse e é um local que não me acolheu, um local que não me viu. Eu fazia doce, cocada, comprava coco, com o dinheiro que eu pegava da pensão dele, comprava coco, açúcar e fazia a cocada pondo o Ronivaldo e o Clay para vender na rua. Para poder comprar o material de escola que não podia faltar para eles. Comprando, né? Porque eu não tinha como trabalhar. Como é que eu ia trabalhar com um menino pequeno e esperando o outro? Então eles que me ajudavam. Eu ajudava eles e eles me ajudavam. Recentemente eu fui entender a minha relação com a cantina. Porque a cantina era um local que eu tinha de chegar, de cumprimentar as meninas que trabalhavam lá, porque é um local que eu tinha para comer. Lembro de uma vez que eu fui comer o arroz e feijão em casa, meu pai ainda era preso, e o arroz estava azedo. E eu escolhia, ou eu comia aquele arroz azedo, ou eu passava fome. Então, tinha essas coisas que para mim foi natural durante um bom tempo e que hoje eu vejo assim, com certo horror.
E naquela época as minhas notas eram péssimas, a escola para mim era um local de comer. Ela já não usa camisola de rendas e prefere camisas promocionais. E aí minha mãe pensou que quando ele tivesse passado por essa experiência da cadeia, ele seria um homem melhor. Saiu da cadeia, começou a trabalhar na prefeitura, continuou bebendo e brigando, e a gente, como a gente já tolerou, muitas brigas. Quando ele bebia, ele batia nos filhos, agredia os filhos. Todo mundo sai de fininho quando o pai está por perto. Mas ele é bom demais. Não deixa faltar nada em casa. Depois que eu ouvi, não vou aguentar isso mais não. Teve uma vez que eu dormi eu, a Négia era pequena, e o Cleio, na construção do Santos Dumont, enrolado numa brusa de frio. Eu vesti a brusa era aberta, fiz assim e fechei todo mundo. Nós temos que dormir na construção, e a pessoa se tivesse alguém lá e matasse nós. Porque correndo dele, porque ele soltava a faca da cintura. A minha infância foi um pouco apagada, assim. Eu só lembro de trabalho, de vender doce, de vender picolé, de conhecer a cidade inteira. Então, eu tinha a geografia em mim, eu tinha matemática em mim ali nas contas da venda do picolé, da venda do doce. E eu queria muito que essa escola me visse, mas eu era invisível naquele lugar. O marido nunca lembrou o seu aniversário, o aniversário de casamento, e nem que hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu olhava para a sala e me via como incapaz. Via grupos de meninos muito bem escovados, pessoas bonitas, e eu com uma roupa inferior, com um sapato inferior, com a questão racial também, que eu não entendia na época, porque para mim eu não era negro, então essa questão não entrava. Eu acho que eles nem sabiam que meu pai tinha cometido um assassinato, e era aquela coisa de acabar o horário, e eu ter que subir 2-3 quilômetros correndo, porque eu tinha que almoçar e fazer as atividades de casa, e aí sair para vender picolé, porque eu precisava ajudar a minha família. Agora eu criei esse, bem dizer, sozinho. Passei a morar com a minha mãe, depois vim morar de aluguel, depois vim construir, vendi a casa no Santos Dumont, construí uma casa no bairro Providência, fui morar com meus filhos sozinho. Né? O Ronivaldo começou a trabalhar no Francapo, já começou a ajudar também. Né? Já era uma ajuda, agora já tinha 2. O artista paraminense Rony Moraes foi alvo de racismo. O ataque veio por meio de uma rede social. Um inquérito policial foi aberto para apurar todos os fatos. Nossa equipe conversou com Rony, que fez um desabafo sobre este caso. Comecei a trabalhar num abatedouro de frango, fiquei 1 ano lá, e depois fui para uma fábrica têxtil. E nessa fábrica têxtil eu fiquei 5 anos e meio. E lá eu entrei no pior serviço e fui evoluindo. Nesse lugar eu percebi que eu tinha que voltar a estudar, para eu ter um salário melhor e para eu colocar melhores condições para minha família, para minha mãe, para os meus irmãos. Foi realizado hoje, durante o dia, na Escola Estadual Fernando Otávio, o 2º show folclórico. O que não faltou foram lindas danças. História dos mitos dramatizados pelos alunos das 8ª séries. Quando eu chego nessa escola, eu começo a perceber pessoas iguais a mim. E a escola começa a cumprir a sua função social. Lá eu percebi que eu tinha direitos e deveres. Lá eu percebi que essa escola eu poderia formar um pensamento crítico em relação à política, à religião, à questão da africanidade, à questão do folclore, da história do Brasil, se eu concordava, se eu discordava. Lá eu me percebi como ser físico, esse corpo, essa mente que agrega informação, que agrega saberes, esse ser da comunicação. Quando chegava na hora do recreio era uma confusão, porque eu era uma pessoa muito disputada lá, porque eu era muito bagunceiro, era muito querido. E até então, um local que eu fui para pegar um papel para ter um salário maior, eu fui literalmente tocado, eu fui provocado porque eu conheci o teatro. Tirar aquele
adicionar o método antigo de giz, caderno, lápis, prova escrita e dá mais trabalho de laboratório, trabalho em... João Batista Leite era um estudante também e as professoras deixavam as responsabilidades das montagens de teatro nas turmas por ele. Para ele era o responsável. E ele me viu, me convidou para fazer uma peça teatral. E quando eu subo no teatro pela primeira vez, naquele palco, e vejo 400 pessoas na minha frente, e eu sou aplaudido, e as pessoas morrem de rir, eu falo para mim mesmo: eu quero esse lugar para mim. Aqui eu estou sendo visto, aqui eu estou sendo notado, e algo começou a mexer em mim. Era aceito e era aplaudido. Então eu era uma pessoa muito famosa no Fernando Otávio. Quem foi responsável pela montagem do cenário, o ensaio, roupagem e tal, foi um outro aluno nosso do noturno, que é ao mesmo tempo professor da Escola de Artes, que é o João, e ele vai falar um pouquinho para vocês agora. O teatro desse ano foi bem diferente dos outros anos que a gente fez, procurando cada vez melhor, né, aprimorar, e como mudou agora o método de ensino, fica mais fácil até para os alunos, para eles poderem ganhar as notas. Como a Júlia já disse, a matéria através de papel, escrever e tudo, da pesquisa, fica muito mais difícil para o aluno. E assim, além de ser mais fácil, é mais gostoso, porque fazem um trabalho em grupo, né? Eles têm mais contato uns com os outros. As pessoas disputavam para assistir a peça do Ronivaldo Moraes dos Santos. E eu gostei tanto que eu saí das peças do João e comecei a fazer peças na minha sala de aula. Porque depois da 8ª série eu fui para o magistério e levei isso para dentro de sala de aula. Convenci professores para a gente fazer peças teatrais e eu comecei a atuar agora como diretor. Ator, diretor, produtor, passava o final de semana produzindo as peças. Falamos de história, falamos de folclore, e isso aconteceu também no 2º ano, no 3º ano, e eu pensei, é isso que eu quero para minha vida. Eu comecei a sonhar, eu vi perspectiva de futuro ali. E aí eu pensei, para trabalhar com isso, o que eu tenho que fazer? Não tinha sonhos de UFMG, porque era impossível na época. E pensei, o que um ator tem que ter? Tem que ter uma boa voz, tem que ter expressão corporal e tem que ler e estudar bastante. Então, todos os cursos que tinha, eu me capacitei, eu me envolvi, me joguei. Procurei a escola de dança, Missaca Escola de Dança, onde faço balé desde 98. Procurei Juliana Graça, que trabalha com voz, e entrei para o coral. Depois, em 97, fiz um curso de uma semana com a Marina Miranda do Palácio das Artes, onde no meio de 20 pessoas eu fui o único a dar continuidade ao projeto Teatro na Educação. Era um curso Teatro na Educação. Eu peguei isso e fiz e construí a minha história como educador aqui. Eu fiz o curso em 97, em 2000 eu começo como amigo da escola e a partir daí, hoje, esse ano ele faz 21 anos, eu sendo o professor que eu queria ter. O projeto Teatro na Educação foi encerrado com um saldo altamente positivo. Segundo Ronivaldo Moraes, do Grupo Maracutaia, a experiência foi ótima na Escola Orosina Cecílio. Foram 9 meses de trabalho aqui na Escola Orosina, um trabalho voluntário, com 20 alunos, e com o intuito de estar usando o teatro, não para fazer peças de teatro, mas sim estar ajudando o aluno a descobrir as suas potencialidades, e ele está usando isso no convívio, para melhorar seu convívio com a família, com a sociedade, aqui na escola, e com certeza está sendo muito proveitoso aqui, porque já vieram pais falando que depois que o menino fez teatro, ele melhorou o relacionamento dele em casa, a professora também está elogiando, então assim, está sendo muito bom. A arte, ela me libertou de todas essas cascas quando eu tive um encontro com essa arte. As cigarras passam a maior parte de suas vidas debaixo da terra, alimentando-se das raízes das árvores. Disseram-me que há certas espécies de cigarras que chegam a viver 15 anos debaixo da terra. De repente, alguma coisa acontece e surge dentro delas um impulso irresistível para mudar. Saem então dos seus túneis, sobem pelos troncos das árvores, arrebentam suas cascas, subterrâneas gaiolas e se transformam em seres
alados. E João Batista, com o teatro, ele consegue tirar essas cascas. E as minhas formações de teatro, de dança, de música, conseguem tirar todas as minhas cascas. E eu saio do subterrâneo. Eu consigo sair para a vida do teatro e da arte e perceber que eu posso sonhar. Abandonar as cascas é esquecer a forma subterrânea de ser. A grande transformação das cigarras acontece quando a morte se aproxima. É a proximidade da morte que lhes diz: chegou a hora de voar, cantar e fazer amor para continuar a viver. Era o Rony sozinho, com o teatro, tentando se encontrar com o seu adolescente, com a sua criança. Mas eu tinha que deixar aquele personagem de pai para trás, se eu quisesse ser alguém na vida, se eu quisesse construir e realizar os meus sonhos. Temos que estar dispostos a matar o que fomos e nascer de novo em cada momento da vida. Está aí um grande desafio, dos maiores, se não o maior de todos. Eu não quero que o meu filho participe de aula de teatro. Isso é coisa de viado. Rony, precisamos conversar. Você está aparecendo demais. O Rony, ele acha que é dono da escola. O barulho da aula dele atrapalha todo mundo. Tá fazendo isso por puro interesse. Ele quer um cargo político. Eu saio da empresa, quando eu ir embora, pego um acerto de 5 anos e meio, passo na imobiliária e minha mãe devia mais da metade do lote onde a gente morava. E essa era uma grande preocupação minha. Então, falei para o dono da imobiliária, eu queria todas as notas promissórias com o nome Valdete Moraes. Pego esse calhamaço e lembro de eu chegando em casa, minha mãe na cozinha estava lavando vasilha, eu cheguei para ela e falei: mãe, olha o que eu tenho para a senhora. Aí entreguei para ela, ela olhou para as promissórias, começou a chorar e me abraçou. E foi uma das cenas que eu guardo até hoje. Então, não era mais preocupação a gente perder o nosso lote. Comecei a fazer teatro em 96 e em 99 eu entro para um grupo profissional. Então eu estava no Rapatacho, amigos da época de escola, de 96, quando a gente desenvolvia as atividades. Estava no Maracutaia, comecei a dar aula num projeto na mesma escola que eu estudava no Santos Dumont quando criança e adolescente. Comecei a trabalhar num projeto federal aqui, era a Fundação Gênesis, comecei a dar teatro também e comecei a colocar em prática todos os cursos que eu fazia, todas as formações que eu fazia. Eu sou contratado pela Secretaria Municipal de Educação e aí eu vou para as periferias. Agora ele entrava na grade de projetos da Secretaria Municipal de Educação. E foi incrível ir para a periferia, montar 2 grupos nessas 2 periferias, no Recanto da Lagoa, onde eu moro hoje, e no Padre Libério. No Recanto da Lagoa, montei o grupo de teatro Colibri e no Padre Libério, montei o grupo cênico Tatu Bola. Então eu dava aula dentro de sala de aula para 4º e 5º ano e também trabalhava com um contraturno, quem estudava de manhã fazia parte do grupo à tarde, quem estudava à tarde fazia parte do grupo de manhã. Ou então, dentro de sala de aula, a gente tinha matéria de teatro. Então, toda a sala poderia fazer a matéria de teatro. Então, foi incrível, porque a partir de 2002, eu estava trabalhando como professor na Secretaria Municipal de Educação e estava no grupo de teatro Maracutaia. Eu senti a necessidade, depois de um bom tempo, de que eu tinha que fazer faculdade. Porque estar na sala de aula era uma responsabilidade muito grande e os diversos cursos que eu tinha feito ainda não me dava a segurança que eu precisava. Apesar de estar muito bem embasado no corporal, fazendo balé, na voz, com a Juliana Grassi, com diversos cursos que eu fazia, eu precisava mais de segurança e entender o que era a educação. E entrei para a faculdade FAPAM de Pará de Minas. E foi algo incrível,
Porque ela agregou cada vez mais conhecimentos em mim. Eu pude potencializar esse professor que já estava desenvolvendo as atividades nos bairros há anos. Eu estava estudando, tinha os dois grupos e esses dois grupos, eles produziam espetáculos que alimentavam os projetos da Secretaria Municipal de Educação. Então, eram espetáculos educativos de trânsito, sexualidade, suicídio, sobre saúde bucal, sobre africanidade. Todos esses temas faziam parte de diversos eventos que aconteciam na cidade de Pará de Minas. E era tão bem feito, eles viam uma credibilidade tão grande naqueles alunos que começaram a convidá-los para ir para fora. BH, Ouro Preto, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Então, dois grupos de periferia atendiam os eventos da cidade de Pará de Minas e começaram a representar a cidade até fora. E eu estava nisso, dois grupos de teatro da periferia, onde eu era o diretor e professor, e o grupo de teatro Maracutaia. E houve aí um choque, porque o pensamento de algumas pessoas do grupo era que aqueles meninos de periferia, eles não poderiam chamar tanta atenção, porque eram garotos de escola. E eu tive que fazer, então, uma escolha em sair do grupo, porque eu não ia abaixar o nível dos meus alunos, porque eles eram profissionais. O que separavam eles de mim é que eu tinha uma carteira profissional de ator, tirada em 2000, e eles não tinham, eles eram crianças e adolescentes fazendo teatro, mas um teatro profissional, porque eu não guardava nada, todo o conhecimento que eu adquiria nos cursos, eu colocava naqueles meninos, por isso que eles chamavam tanta atenção. E aí eu saio do grupo, monto a minha companhia de teatro, Rony Moraes Artes Cênicas, e começo a potencializar ainda mais esse meu lado professor. E a partir daí eu começo a conhecer os grupos de Pará de Minas. Quem são os políticos? Quem são as pessoas, quem são os empresários? Quem são as pessoas que trabalham com arte, com cultura da cidade? Eu comecei a conhecer todas essas pessoas através do grupo de teatro Maracutaia, com as diversas apresentações em empresas, com espetáculos de entretenimento, e também comecei a conhecer os grupos através dos meus dois grupos, Tatu Bola e Colibri, porque a gente ia em diversas instituições. Eu tirava esses meninos da periferia e levava esses meninos para diversos ambientes, diversas realidades. E era muito importante porque deixava claro para eles que o mundo não ia até o trevo do bairro deles. O mundo era algo que eles poderiam alcançar, eles poderiam chegar, eles poderiam agregar aos seus sonhos, tendo contato com as pessoas, tendo contato com outros adolescentes, com outras realidades. Então, o Maracutaia e esses dois grupos me fizeram conhecer realmente quem era a cidade de Pará de Minas. E aí, Rony Moraes, eu saio do grupo Ronivaldo Moraes dos Santos e começo a construir o meu nome, Rony Moraes, diretor do Projeto Teatro na Educação, Rony Moraes, do Rony Moraes Artes Cênicas. E foi incrível isso, eu poder descobrir onde eu estava, quem era, o que era a periferia, o que era pegar todo o meu conhecimento e levar para essa periferia, como essa periferia absorvia a arte que era apresentada ali. Essa fase fez com que eu pudesse utilizar as minhas máscaras sociais, como um professor, como um artista e adentrar nos diversos grupos da cidade de Pará de Minas, chegando até a Secretaria de Cultura, chegando até a Secretaria de Educação, chegando e representando a Secretaria de Educação e, às vezes, os dois grupos nos diversos lugares que nós íamos. Às vezes, ia eu e os meus alunos representando uma cidade inteira, e isso era de uma responsabilidade muito grande. Uma triste notícia chocou os paraminenses neste final de semana. A casa do educador, artista e diretor Rony Moraes foi incendiada. O crime aconteceu na noite de sábado. Quando eu chego nessa comunidade, eu percebo que eu tive que embolar meu plano de aula e jogar no lixo
e ouvir aquela comunidade. O que ela tem? O que ela tem de música? O que ela já tem de teatro natural? Eu tive que abrir as minhas percepções para aquela comunidade, para aqueles adolescentes, para aquelas crianças, e a partir daí traçar um plano para que a arte entrasse no coração desses adolescentes, para que a arte entrasse nessa educação, nessa escola e transformasse essa comunidade. Eu achava o Rony chato, então eu via ele dando aula para os alunos e não queria fazer aula com ele porque eu achava ele muito chato. Só que depois de alguns anos apareceu a oportunidade de eu entrar. Então eu lembro que eu ia para essas escolas, ou eu apresentava com meu amigo Silvério ou com amigos dos grupos de teatro, para despertar nesses meninos a vontade de fazer, ou então de assistir teatro, porque até então era algo novo, né? Principalmente feito por profissionais. Levo, às vezes, outros grupos da Fundação Gênesis ou das escolas que eu passei anteriormente, levo essa arte para as pessoas verem, para as pessoas se sentirem provocadas. Depois de provocar essa arte nesses meninos, eles começam a fazer dentro de sala de aula, através de projetos de teatro. A gente tinha no Dona Cotinha, a gente utilizava dentro do projeto criança dramaturgos como Shakespeare, onde os meninos dramatizavam dentro de sala de aula, não era para a escola inteira, obras de Shakespeare. Então era incrível. E tinha também dentro de sala de aula, né, em contextos diferentes, no Dona Cotinha tinha um projeto criança, no Kaique, por exemplo, eu ia para dentro de sala de aula e dava 50 minutos de aula para esses meninos utilizando técnicas de teatro. E tinha também quem estudava de manhã e à tarde para o grupo de teatro, quem estudava à tarde ia de manhã no contraturno para aprender técnicas de teatro, elementos do teatro, profissionais do teatro, as técnicas de corpo, mente e voz, como incorporar a história daquele personagem, né, as emoções daquele personagem, ir para a cena e contar a história do personagem. Então, a gente teve uma experiência incrível de apresentar espetáculos para despertar nesse aluno a vontade de ver ou de fazer. Depois começamos a fazer dentro de sala de aula e começamos a fazer dentro dos dois grupos que foram formados, Tatu Bola e Colibri. Porque as pessoas ficam, nossa, nossa, como ela apresenta no palco, olha como é que ela é linda no palco. Então eles começaram a apresentar para a escola, para a comunidade, para a cidade e representar essa cidade também. E aí a gente começa a perceber que nessas duas comunidades, essas comunidades se tornam uma comunidade mais crítica. Eles começam a escolher o que é um teatro de qualidade, o que é uma música de qualidade. É bom por causa disso, é ruim por causa daquilo. A arte que eu faço leva o conhecimento para as outras pessoas. A gente teve uma dificuldade no início, com aquela plateia, e a gente começou a conscientizá-los de que 50% do espetáculo é a plateia, outros 50% são os atores. E a gente consegue, na periferia, às vezes, uma plateia de 700 pessoas e um completo silêncio para assistir às apresentações. A peça fala sobre bullying nas escolas e depressão. É um assunto que não é muito abordado. O teatro e a música começam a mudar o comportamento dessas pessoas na plateia. E a gente começa a ver reflexos onde? Na comunidade, nas famílias, dentro de sala de aula, porque os meninos que faziam peças teatrais, eles começam a levar o comportamento desse ser comunicativo para dentro de sala de aula. Então, quantos elogios que vieram de professores falando da oratória do aluno, porque ele entrava na pele do personagem, saía da pele desse personagem entendendo melhor o mundo, entendendo melhor o outro, entendendo melhor a sua comunidade, a sociedade em que ele vive. E ele começava a levar esse comportamento para dentro de sala de aula. E a longo prazo a gente começou a mudar a comunidade. Primeiro a escola e depois a comunidade através da arte. A gente pode levar uma lição na peça que a gente apresenta. Tem várias pessoas que acham que o teatro é só ir lá, subir em cima de um palco e falar palavras lá e pronto, acabou. Não, a gente tem que montar uma peça, temos que estudar o jeito que pode ser a pessoa, como deve agir, como o personagem é. Os meninos começaram a ser apontados no bairro, a ser super respeitados no trabalho que eles faziam. Então, olha lá, pai, aquela menina ali fez a peça Chapeuzinho Vermelho. Ó, pai, aquele cara ali que fez o Lobo Mau. Então, eles
eram referência no bairro. Então, antes eles falavam, antes eles viam o Rony ou grupos antigos de projetos que o Rony trabalhava subindo o morro. Agora não, pessoas da comunidade começaram a fazer teatro e eles começaram a se tornar referência na comunidade. Então, primeiro eles assistiram, começaram a fazer e depois começaram a ser críticos de arte. Então não era qualquer coisa que eles aceitavam, que entravam ali na escola. Eles tinham um senso crítico muito grande. Eu vou tentar fazer de novo, porque a gente não pode ter preguiça de uma coisa que a gente sabe que a gente vai levar para a vida toda. No começo do teatro, os meus pais não gostavam, mas hoje, que já faz 4 anos que eu estou no teatro, eles já apoiam. A gente via professores que não aceitavam essa arte porque pensavam que era uma arte menor. A gente via pais desrespeitando. A gente via na plateia, às vezes, os alunos, os engraçadinhos, fazendo críticas violentas. Mas a gente passou por tudo isso. E tinha também a questão política, que há um desrespeito. Muitas vezes sai uma administração e entra outra e ela não consegue perceber que aquele projeto está naquele lugar há anos e que esse projeto tem que dar continuidade porque ele faz bem àquela comunidade. Essa arte já está introjetada na história dessa comunidade. E muitas vezes o professor de música ou de teatro tem que provar sempre que aquela arte é importante naquela comunidade. E quando se fala de infraestrutura, por exemplo, 2 comunidades literalmente diferentes. Uma escola que tinha um espaço gigantesco e outra escola que não tinha o seu espaço. Às vezes os meninos faziam teatro atrás da cantina ou atrás da secretaria e se falasse alto, o pessoal chegava lá e falava, tem como vocês falarem mais baixo? Então, para a gente conquistar o que a gente conquistou hoje, demorou muito tempo. A preparação de montar um texto, de montar uma peça, de ter expressão. O ser artista não é só apresentar, a gente tem que ter comportamento, ser uma pessoa proativa. É uma coisa muito poderosa. Eu meio que passo 3 gerações com alunos literalmente diferentes. São grupos que sugaram o máximo do projeto e tem que sair. Depois uma segunda geração e uma terceira geração. Na terceira geração, eu dou aula para os filhos da primeira geração. Então eu consigo perceber que eu tinha que ser um professor diferente. Eu sou um professor literalmente carrasco nessa primeira geração. Essa segunda me provoca, onde começa a surgir o celular, onde as informações chegam mais rápido, onde eu tenho que realmente rever a minha postura como educador. Eu me sinto provocado ali e aí eu penso, ou eu mudo, ou eu me reinvento como professor, ou então eu vou ser um professor que só espera receber o salário no final do mês. Não vai fazer diferença na vida desses alunos. Eu era muito tímido, era muito bipolar e eu acabei entrando. Aí foi uma das coisas mais fodas que eu já fiz na minha vida. Então, um caminho, uma escolha para mim trabalhar minhas emoções, a minha comunicação, meu corporal com as outras pessoas. Me ensinou a superar os meus medos. Eu pensava que todos os alunos seriam atores. Muitos foram para o UFMG, mas 98, 99% dos alunos não foram para o UFMG. Antes, teatro técnico, para que os meninos fossem para o palco e apresentassem, representando a comunidade, representando a cidade. E hoje a gente vê meninos com essa mesma roupagem, mas pensando primeiro neles. Eles vivendo a história do personagem, mas trabalhando o seu potencial de comunicação, para que ele possa viver no teatro cotidiano de uma forma onde ele saiba lidar com as suas inteligências emocionais, com as suas inteligências relacionais e que ele possa realizar o seu sonho nesse teatro cotidiano. Em cada aluno que eu encontro, eu tento perceber que história está ali atrás. Se é um aluno violento, por que ele é violento? Ele está pedindo socorro. Se é um aluno tímido, introspecto, que história tem ali? Então eu sempre estou de olho para saber se existe Ronivaldos naquela sala, se tem Ronivaldos pedindo socorro. Estava enfrentando a separação dos meus pais, então o teatro ele me acolheu de uma maneira muito humana. E o que o teatro faz é isso, transformar os seres humanos,
Eu sempre tive um professor que sempre falava que a gente nunca leva qualquer coisa, a gente sempre tinha que transmitir algo. Então a gente tinha que compreender o roteiro e na hora que a gente estava em cena, a gente transmitia a verdade através do teatro. Ser artista da comunidade naquela época era difícil, porque na época eu era criança, então a gente não tinha muita credibilidade, a gente só era uma criança fazendo teatro, mas as pessoas não levavam a gente a sério. Mas quando elas nos viam no palco, falando de assuntos sérios, aí tipo transformava a visão delas e elas passavam a nos respeitar como atores, como profissionais, e a gente conseguia chegar a passos pequenos a grandes lugares. Foi um grande divisor de águas, literalmente, de uma criança que não tinha perspectiva nenhuma de vida, era totalmente tímida, introvertida, que não conseguia expressar as coisas que precisavam ser expressadas, para uma criança totalmente gesticulada, cheia de expressões, que consegue comunicar com os outros. Então, teatro e educação representa divisor de águas. Como é só um teatrinho, coisa rápida, dá seu jeito. Esses artistas são todos pedófilos. Eu não sei como é que você aguenta esses meninos, eles são insuportáveis. Viemos aqui solicitar que você demita o Rony. Por mais que eu negasse o meu pai, eu tenho muito dele. Aquele cara que chegava na rua e de repente as pessoas ficavam com medo, as crianças ficavam com medo. Quando eu entro na escola, literalmente não tem como tirar isso de mim. A minha presença é muito impactante. De sair de uma sala e a outra sala lá no final do corredor, grito: o Rony tá vindo, o Rony tá vindo. Essa presença marcante não tem como negar. Isso é do meu pai. Essas coisas que eu neguei durante um bom tempo é dele, essa presença forte, essa voz forte, essa presença marcante é tudo dele. Eu sou uma pessoa extremamente criativa e a criatividade me trouxe até aqui para ser um diretor, para ser ator, para ser dançarino, para ser artista plástico, para ser isso tudo. E eu percebo que meu pai tinha tudo isso. Essa mania de registrar tudo é dele, da época do Foto Estúdio Sonora. Os registros que a gente tem de criança é dele. Eu lembro que meu pai, ele não contratava nenhum profissional para fazer nenhum serviço dentro de casa, porque ele sabia fazer tudo. E eu sou uma pessoa extremamente criativa e dentro do teatro eu aprendi a fazer tudo. Então não tem como eu negar que eu sou ele. Eu sou essa estrutura que é ele. Só que o acabamento é eu que vou dar. Eu sei que eu tenho essa estrutura que é do Agenor Lino dos Santos, mas eu posso trabalhar esse acabamento. Eu posso ser uma pessoa que acolhe, uma pessoa que ouve, uma pessoa que possa fazer diferença na vida das pessoas que passam por mim, principalmente na vida dos alunos. E que eu posso fazer diferença na história de Pará de Minas. Com a arte, eu fiquei milionário com as gavetas e gavetas que estão aqui preenchidas com a história de cada Ronivaldo que eu pude ajudar. Alguns não estão mais aqui. Os que eu pude ajudar hoje fazem diferença na vida de outras pessoas. E é uma corrente do bem. E sabendo que de onde eu vim, do Agenor Lino dos Santos, que ele faz parte de tudo que eu sou hoje, que eu perdoo e agradeço por eu ter esse instinto de artista, que ele era um artista, esse instinto criativo, ele era criativo, e ter essa presença forte, essa presença marcante no mundo, que era algo dele, só que com a outra roupagem, com outro acabamento, sendo eu. Eu até era mais qualquer coisa que agora. Mas não se iluda. Era disfarce. Agora é que sou eu mesmo. Sem alegria falsa, sem movimento dispensável, sem amor amável. Agora sim,
pode dizer que me conhece. Sou esta nudez sem máscaras, essa sede insaciável, este mar amargo. Agora sim, pode dizer que me conhece.